E se eu te dissesse que durante anos, eu fui treinada para destruir pessoas, exatamente como você? Não estou falando de figura de linguagem. Não estou falando de metáfora espiritual. Estou falando de rituais reais, de pactos firmados em sangue, de sessões conduzidas na madrugada, com o único objetivo de bloquear vidas, selar destinos e apagar a luz de pessoas que carregavam algo que o mundo das trevas temia acima de tudo. E sabe o que era esse algo? O dom de revelação. Durante anos, trabalhei do outro lado, e do outro lado, a gente aprende a identificar quem tem esse dom, antes mesmo de olhar nos olhos da pessoa. A gente aprende porque quem carrega esse dom é o alvo preferencial. Não é coincidência que sua vida nunca foi simples. Não é coincidência que você sempre sentiu coisas que ninguém ao seu redor conseguia explicar. Não é coincidência que você chegou até esse vídeo hoje. Eu sei o que fizeram contra você, porque eu já fiz parte disso. Mas hoje, eu estou do outro lado, e vim te contar o que eles não querem que você saiba. Se você sente que Deus fala com você de formas que vão além do comum, se você sonha coisas que se confirmam, se você sente o peso espiritual de lugares e pessoas antes de qualquer explicação racional, então o que vou revelar aqui nos próximos minutos foi feito especificamente para a sua vida. Antes do comicar, escreva agora nos comentários a frase: eu creio no poder da oração. Não e ritual. Não e superstição. E uma declaração. E as declarações têm peso no mundo espiritual. Eu aprendi isso do jeito mais sombrio possível. Hoje, aprendi do jeito que liberta. Fica até o final. O que vem pela frente vai mudar a forma como você enxerga tudo. Eu não cresci em uma família de feiticeiras como nos filmes. Não havia capas pretas penduradas na parede, nem caldeirões borbulhando no porão. Havia uma casa comum, uma família aparentemente normal, e uma avó que nunca falava abertamente sobre o que fazia, mas que me iniciou aos 7 anos de idade sem que eu entendesse o que estava acontecendo. Ela chamava de dom de família. Dizia que certas pessoas nasciam com uma sensibilidade diferente, uma capacidade de enxergar além do véu, de sentir o que outros não sentiam, de acessar informações que o mundo comum não alcançava, e que esse dom precisava ser trabalhado, cultivado, e entregue a uma força maior. Só que a força maior que ela servia não era Deus. Eu cresci aprendendo a ler energias, aprendendo a identificar pessoas vulneráveis espiritualmente, aprendendo a usar plantas, palavras, gestos e intenções para direcionar o mundo invisível. E conforme fui crescendo, fui sendo apresentada a camadas cada vez mais profundas e mais sombrias desse sistema. Aos 17 anos, já conduzia trabalho sozinha. Aos 22, era procurada por pessoas de várias cidades, não por curiosidade por resultados. E os resultados apareciam. Isso era o que me prendia. Não era a crença cega, era a evidência constante de que o mundo espiritual era real, e de que eu tinha acesso a ele de uma forma que poucas pessoas tinham. Cada confirmação me enterrava mais fundo. Cada resultado me convencia de que estava no caminho certo. O que eu não sabia, ou melhor, o que eu me recusava a enxergar, era o preço que estava sendo cobrado em silêncio. Não de mim, das pessoas ao meu redor, da minha saúde, da minha paz, de tudo que deveria ser sagrado, e que eu estava usando como moeda de troca sem perceber. Havia noites em que eu sentia algo errado, uma inquietação que não conseguia nomear. Acordava no meio da madrugada com uma sensação de sufocamento, como se algo muito pesado estivesse assentado sobre o meu peito. Eu atribuía isso ao trabalho espiritual intenso. Dizia para mim mesma que era o custo de carregar tanto poder, mas no fundo, havia uma voz, pequena, quase imperceptível, mas constante. Uma voz que dizia que aquilo tudo não estava certo, que o que eu chamava de poder, na verdade era uma corrente, e que eu estava tão acostumada com o peso dela, que já nem percebia que não conseguia mais me mover livremente. Durante anos ignorei essa voz. Aprendi técnicas para silenciá-la. Fui ensinada que esse tipo de questionamento interno era fraqueza, era interferência de forças contrárias, tentando me tirar do meu caminho. Hoje eu sei que aquela voz era a misericórdia de Deus, tentando me alcançar, antes que eu fosse longe demais. E o que aconteceu quando eu finalmente parei de ignorá-la foi o início da experiência mais aterrorizante, e ao mesmo tempo mais libertadora da minha vida. Existe uma coisa que ninguém que trabalha no mundo das trevas
vai te contar abertamente. Uma verdade que fica guardada nas camadas mais internas desse sistema, revelada apenas para quem já está fundo demais para sair facilmente. Algumas pessoas nascem com uma marca espiritual, que o mundo invisível reconhece antes mesmo que a própria pessoa perceba. Não estou falando de algo místico, no sentido vago da palavra. Estou falando de algo concreto, funcional, que opera no mundo espiritual com uma precisão que me deixava inquieta, mesmo quando eu ainda estava do outro lado. Eu via isso acontecer. Eu aprendi a identificar e aprendi acima de tudo por que essas pessoas precisavam ser neutralizadas antes que despertassem. Eram pessoas comuns, não pastores, não líderes religiosos famosos, pessoas simples, muitas vezes sem nenhuma formação teológica, que carregavam algo que perturbava o mundo das trevas de uma forma que eu não conseguia entender completamente na época. Elas sentiam coisas antes de acontecerem, percebiam mentiras sem que ninguém dissesse uma palavra. Acordavam de madrugada com um peso inexplicável no coração, choravam sem motivo aparente, sentiam o clima espiritual de lugares e situações, com uma clareza que assustava até a mim, que supostamente entendia do assunto, e o detalhe que mais me chamava atenção era o seguinte: essas pessoas quase sempre não sabiam o que tinham, viviam confusas, achando que eram ansiosas demais, sensíveis demais, diferentes demais. Muitas tentavam abafar o que sentiam. Algumas chegavam até mim buscando respostas porque a própria igreja não sabia o que fazer com elas, e eu sabia exatamente o que fazer. Só que o que eu fazia não era para ajudá-las, era para contê-las. Havia um método que nos foi ensinado para identificar esse tipo de pessoa. Não vou entrar em detalhes porque não é meu objetivo glorificar o que aprendi lá, mas vou dizer o seguinte: a primeira coisa que a gente observava era a inquietação espiritual delas. Pessoas com esse dom nunca conseguem se acomodar completamente. Algo dentro delas está sempre em estado de alerta, sempre percebendo camadas que os outros ignoram. A segunda coisa era a intensidade emocional, sem origem aparente. Elas sentiam tristezas profundas que não tinham nome, carregavam pesos que não eram delas, sofriam por situações e pessoas sem saber explicar de onde vinha aquela dor. A terceira coisa, e essa era a mais reveladora para quem sabia o que observar, era a forma como o mundo espiritual reagia à presença delas. Em sessões onde eu conduzia trabalhos, quando uma dessas pessoas estava por perto, mesmo sem participar, mesmo sem saber o que estava acontecendo, havia uma perturbação, uma resistência, como se a presença delas criasse um campo de interferência que dificultava o que eu tentava fazer. Isso me irritava profundamente na época. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo agindo através delas, sem que elas soubessem. Lembro de uma situação específica que me marcou. Eu conduzia um trabalho para uma família que havia me procurado com uma demanda específica. No meio do processo, uma das filhas da família entrou no cômodo sem avisar. Ela não sabia o que estava acontecendo, não tinha formação religiosa nenhuma. Mas assim que ela entrou, olhou para o centro do ambiente e disse em voz baixa, quase para si mesma, que havia algo muito errado ali, e que precisava orar. Ela disse isso com uma naturalidade que me gelou. Eu pedi para ela sair, mas o trabalho daquela noite não avançou. E quando fui entender o motivo, a conclusão foi sempre a mesma. Ela tinha algo que funcionava como uma barreira viva no mundo espiritual. Algo que não dependia do conhecimento dela, da fé dela, da religião dela. Era um dom que operava independentemente da consciência que ela tinha dele. Fiquei obcecada em entender o que era aquilo. E quanto mais eu pesquisava dentro do próprio sistema em que eu estava, mais eu encontrava referências ao que eles chamavam de portadores de revelação. Pessoas que, segundo o que eu aprendi do lado de lá, eram consideradas ameaças de alta prioridade. Porque o que elas carregavam, quando despertado e alinhado com Deus, era capaz de desfazer trabalhos, expor estratégias ocultas e libertar pessoas que já deveríamos ter perdido. Eu passei anos trabalhando contra pessoas assim, criando obstáculos, plantando confusão, gerando circunstâncias que as fizessem duvidar do que sentiam, que as fizessem se isolar, que as fizessem acreditar que eram loucas, ou que tinham algo errado com elas, e funcionava. Não completamente, mas funcionava o suficiente para manter esse dom adormecido por temporadas inteiras. A estratégia mais eficaz não era o ataque direto, era a dúvida, fazer a pessoa questionar a própria percepção, fazer com que ela mesma tentasse apagar o que sentia, porque se sentia incompreendida, diferente,
sozinha demais para continuar carregando aquilo. Se você já sentiu exatamente isso, agora você sabe que não foi coincidência. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: Senhor, abre meus olhos espirituais. Não como um ritual vazio, como uma declaração de que você não quer mais viver no escuro sobre o que carrega, porque o que vem no próximo capítulo é o momento em que tudo na minha vida virou de cabeça para baixo. E foi justamente por causa de uma pessoa com esse dom que eu nunca deveria ter subestimado. Eu nunca deveria ter aceitado aquele caso. Havia algo diferente desde o primeiro contato. Normalmente, as pessoas que me procuravam chegavam carregadas de dor, de desespero, de uma vulnerabilidade que eu aprendi a usar como porta de entrada. Mas ela não chegou assim. Ela chegou serena, com uma calma que não era passividade. Era solidez, e isso já era um sinal que eu deveria ter levado mais a sério. Ela não veio me pedir nada para si mesma. Veio pedir ajuda para uma sobrinha que, segundo ela, estava sendo atacada espiritualmente. Descreveu os sintomas com uma precisão que me surpreendeu. Não era o relato confuso e emocional que eu estava acostumada a ouvir. Era uma descrição clara, organizada, como se ela já entendesse o que estava acontecendo em um nível que a maioria das pessoas jamais alcançaria. Eu deveria ter encerrado ali, mas não encerrei. Marcamos o encontro, e foi nesse encontro que aconteceu algo que em mais de 15 anos, dentro daquele sistema, eu jamais havia experimentado. Quando ela chegou ao local onde eu trabalhava, eu senti antes de vê-la uma espécie de pressão no ambiente. Não era a pressão que eu conhecia, aquela que eu mesma criava ou que entidades que eu servia traziam consigo ira diferente. Era limpa, era pesada de uma forma que não sufocava, mas que tornava impossível ignorar. Ela entrou, olhou ao redor com calma, e disse apenas uma frase antes de qualquer cumprimento formal. Disse que sabia que eu estava cansada, que havia algo dentro de mim que havia tentado sair por muito tempo e que havia sido silenciado por medo. E que ela não havia vindo por causa da sobrinha. Havia vindo por causa de mim. Eu ri. Foi uma reação automática de defesa, mas por dentro, algo quebrou. Porque ela não poderia saber aquilo. Ninguém sabia. Eu era cuidadosa ao extremo, com minha imagem, com minha postura, com o que eu deixava transparecer. Havia construído ao longo dos anos uma armadura tão sólida, que nem as pessoas mais próximas de mim conseguiam ver o que havia por baixo. O esgotamento real, o vazio que crescia silenciosamente. A sensação de que eu estava aprisionada em algo que começara como escolha e havia se tornado uma gaiola. Ela sabia, sem que eu tivesse dito uma palavra, sem que ninguém tivesse dito uma palavra. Eu tentei retomar o controle da situação. Usei técnicas que eu conhecia para criar a distância energética, para estabelecer dominância no ambiente, para redirecionar a conversa. Nada funcionou. Não porque ela estivesse fazendo algo. Ela estava apenas sentada, quieta, com as mãos no colo, me olhando com uma expressão que não era de julgamento nem de pena, era de conhecimento. E então ela começou a falar. Não foi um discurso religioso. Não foi uma pregação. Foi uma descrição. Ela descreveu com detalhes específicos coisas que haviam acontecido na minha vida, que ela não tinha como conhecer. Situações da minha infância, o momento exato em que eu havia sido iniciada sem entender o que estava acontecendo. A dor que eu havia guardado em silêncio por décadas. A noite em que eu havia considerado abandonar tudo, e não havia conseguido porque o medo era grande demais. A cada palavra, eu sentia como se uma camada fosse sendo removida. Não de forma violenta, de forma cirúrgica. Precisa. Como se alguém que conhecia exatamente onde cada coisa estava guardada, estivesse abrindo compartimentos que eu havia selado com cuidado ao longo de anos. Eu estava paralisada. E então aconteceu algo que não tenho palavras completamente adequadas para descrever. Mas vou tentar. O ambiente mudou, não fisicamente, mas de uma forma que alguém com sensibilidade espiritual reconheceria imediatamente. A pressão que havia chegado com ela aumentou. Não de forma ameaçadora. De forma avassaladora. Como uma luz que não pede permissão para iluminar, que simplesmente ilumina. E tudo que estava escondido na escuridão se torna visível de uma vez. Eu vi, não com os olhos físicos, com algo que vai além disso. Vi o que realmente havia nos objetos ao meu redor. Vi o que realmente eram as entidades que eu chamava de guias e aliados. Vi, pela primeira vez sem filtro,
sem a camada de ilusão que o sistema havia construído cuidadosamente ao longo de anos. O que de fato eu havia servido, e o que isso havia feito com a minha vida, com as vidas das pessoas que eu havia atendido, com tudo que eu havia tocado, foi aterrorizante. Não da forma dramática que você talvez esteja imaginando. Foi aterrorizante da forma mais sóbria e devastadora possível. Como quando você descobre que algo que acreditava ser verdade, nunca foi. E que o tempo que você passou acreditando nisso, não volta. Eu chorei. Pela primeira vez em muitos anos, chorei de verdade. Não o choro performático que eu às vezes usava em atendimentos para gerar vínculo emocional com os clientes. O choro que vem de um lugar que você havia esquecido que existia. Ela não disse nada enquanto eu chorava. Ficou em silêncio, e esse silêncio era diferente de qualquer silêncio que eu havia experimentado. Era um silêncio que sustentava, que não exigia nada, que simplesmente permanecia. Quando eu consegui falar, a primeira coisa que disse foi uma pergunta que jamais pensei que sairia da minha boca. Perguntei o que ela tinha. O que era aquilo que ela carregava que havia feito tudo aquilo acontecer, sem que ela fizesse absolutamente nada além de existir naquele ambiente e falar. O que sabia? Ela respondeu com simplicidade. Disse que não tinha nada que não estivesse disponível para qualquer pessoa que escolhesse se alinhar com a fonte certa. Que o que eu havia sentido não era poder dela, era a presença daquele a quem ela servia. E que esse mesmo Deus havia me enviado ela naquele dia, não para me destruir, não para me confrontar, mas para me mostrar que havia uma saída. Que o dom que eu havia passado anos tentando neutralizar em outras pessoas, era o mesmo dom que Deus havia colocado em mim, antes de qualquer iniciação, antes de qualquer pacto, antes de qualquer escolha que eu havia feito, que o mundo das trevas havia trabalhado tanto contra pessoas com esse dom, justamente porque ele era real, porque ele funcionava. Porque quando desperto e alinhado com Deus, ele era capaz de enxergar, revelar e desfazer exatamente o tipo de trabalho que eu havia passado a vida construindo. E que era por isso que desde o início, eu havia sido direcionada para dentro daquele sistema. Não porque eu havia nascido para as trevas, mas porque as trevas sabiam o que eu carregava e precisavam me ter do lado delas, antes que eu descobrisse para qual lado eu realmente havia sido criada para lutar. Aquela revelação partiu algo dentro de mim que nunca mais voltou a ser como antes. E o que aconteceu nas horas seguintes foi o começo de uma transformação que eu ainda hoje processo com lágrimas. E com uma gratidão que não cabe em palavras. Ninguém me disse que a saída seria fácil. E ainda bem que não disseram. Porque se alguém tivesse prometido isso, eu teria desconfiado imediatamente. Eu sabia demais sobre o mundo espiritual para acreditar em libertação instantânea sem custo. Sabia que vínculos firmados ao longo de anos não se desfazem com uma oração de 3 minutos. Sabia que raízes profundas exigem processos profundos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os primeiros dias após aquele encontro foram os mais difíceis da minha vida. Não houve um momento cinematográfico em que tudo simplesmente desapareceu e eu acordei leve e renovada. Houve resistência. Houve noites em que o peso voltava com força total. Houve vozes internas que eu reconhecia como familiares, tentando me convencer de que eu havia cometido um erro, de que eu havia aberto mão de tudo que eu era, de que do outro lado não havia nada esperando por mim, além de uma vida comum e sem sentido. Mas havia algo diferente agora, uma consciência que não havia estado presente antes, uma clareza sobre o que eram aquelas vozes, e de onde vinham, e essa clareza mudava tudo. Antes, eu não conseguia distinguir o que era meu e o que havia sido plantado. Não conseguia identificar onde terminava a minha vontade genuína e onde começava a influência do sistema que me havia moldado desde a infância. Era como tentar enxergar dentro de um quarto completamente escuro. Você sabe que há coisas lá dentro, mas não consegue ver o contorno de nenhuma delas. A partir daquele encontro, era como se uma luz tivesse sido acesa, não iluminando tudo de uma vez, mas o suficiente para que eu começasse a ver contornos, para que eu conseguisse pela primeira vez olhar para dentro de mim mesma e começar a separar o que era genuíno do que havia sido construído sobre mim sem o meu consentimento real. O processo foi longo. Foram meses de desconstrução silenciosa, de choro, sem hora marcada, de momentos em que eu precisava simplesmente ficar quieta, porque qualquer movimento parecia errado.
de noites inteiras em oração, não porque alguém havia me ensinado a orar daquela forma, mas porque era o único lugar onde eu encontrava algo que se assemelhava à paz. E foi na oração que eu comecei a entender o que havia acontecido comigo. Comecei a perceber que a sensibilidade que eu carregava, aquela capacidade de sentir o mundo espiritual com uma intensidade que desde criança havia me separado das outras pessoas, não havia sido criada pelas iniciações que recebi. Ela já estava lá antes. As iniciações apenas a direcionaram para um propósito que não era o original. Era como descobrir que um instrumento raro e valioso havia sido roubado na infância e usado para tocar músicas, que não eram as que ele havia sido construído para tocar, e que agora, de volta às mãos certas, aquele mesmo instrumento poderia produzir algo completamente diferente. Comecei a sentir coisas que antes eu interpretava dentro do sistema das trevas, com uma leitura completamente nova. Os pesos que eu sentia pela madrugada não eram cobranças, eram chamados para a oração. A sensibilidade aos ambientes e às pessoas não era uma ferramenta de manipulação, era um chamado à intercessão. A capacidade de perceber o que estava por baixo das superfícies não era para ser usada como instrumento de controle, era para ser usada como instrumento de libertação. Tudo que eu havia aprendido a usar de uma forma estava sendo ressignificado. E essa ressignificação era ao mesmo tempo libertadora e assustadora, porque significava que eu precisava aprender a ser quem eu era de um jeito completamente novo. Houve um momento específico que marcou para mim o início de uma nova fase. Eu estava em oração, em silêncio, sem pedir nada de específico, apenas presente, e senti algo que não consigo descrever de outra forma senão como um reconhecimento. Como se algo dentro de mim que havia estado comprimido por décadas finalmente tivesse espaço para respirar, como se o dom que havia sido sequestrado e redirecionado estivesse sendo devolvido ao propósito original para o qual havia sido dado corei por horas. Não de dor, de alívio. Hoje a minha vida não é perfeita. Não vim aqui te vender uma versão editada da realidade. Ainda há dias difíceis. Ainda há momentos em que o passado pesa. Ainda há consequências de escolhas que fiz que precisam ser trabalhadas com tempo e com graça. Mas há uma diferença fundamental entre quem eu era e quem eu sou agora. Antes, eu carregava poder sem paz. Hoje, eu carrego propósito com paz. Antes, eu enxergava o mundo espiritual e usava esse enxergar para controlar. Hoje, eu enxergo o mundo espiritual e uso esse enxergar para interceder, para alertar, para apontar caminhos de saída. E é por isso que estou aqui hoje falando com você. Porque se você chegou até este ponto deste vídeo, há algo em você que reconhece o que estou descrevendo, não necessariamente a história, mas a sensação. O peso que não tem nome, a percepção que ninguém ao seu redor consegue validar, a inquietação que não some, independentemente do quanto você tenta abafá-la. Eu passei anos do outro lado trabalhando para que pessoas como você nunca descobrissem o que carregam. Hoje estou aqui fazendo exatamente o oposto. Se este testemunho tocou algo dentro de você, compartilhe este vídeo agora com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Não precisa explicar. Não precisa justificar. Apenas compartilhe. Porque às vezes uma mensagem chega à pessoa certa no momento certo e muda o curso de uma vida inteira. Eu sou prova disso. Agora eu preciso falar com você de forma direta. Sem rodeios. Sem dramatização. Porque o que vou compartilhar aqui é o que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes que eu fosse longe demais. Durante todo o tempo em que estive do outro lado, uma das minhas funções era exatamente impedir que pessoas com o dom de revelação entendessem o que tinham, e a estratégia mais eficaz para isso nunca foi o ataque externo. Foi sempre a confusão interna, fazer a pessoa duvidar de si mesma. Fazer com que ela interpretasse o dom como problema, como loucura, como fraqueza, como ansiedade. Então deixa eu te dizer algo com a clareza de quem conheceu esse sistema por dentro. Se você sente coisas que não consegue explicar, se você percebe o espiritual antes que ele se manifeste no natural, se você carrega pesos que não são seus e acorda de madrugada com um impulso inexplicável de orar, isso não é problema. Isso é o dom. E esse dom precisa ser compreendido, cultivado e alinhado com Deus, porque fora desse alinhamento,
ele se torna uma fonte de confusão e sofrimento desnecessário. A primeira coisa que quero te ensinar é a diferença entre sensibilidade espiritual ativa e sensibilidade espiritual desprotegida. Pessoas com esse dom absorvem o ambiente ao redor de forma intensa, sentem o peso de lugares, de conversas, de pessoas, de situações. E quando não entendem o que está acontecendo, acabam carregando tudo isso como se fosse delas. Acumulam cargas que não foram dadas a elas para guardar, mas para entregar a Deus em oração. A sensibilidade espiritual desprotegida é aquela que absorve tudo sem filtro e sem direção. É o dom funcionando sem ancoragem. E o resultado disso é esgotamento, confusão emocional, crises de ansiedade que, na verdade, são crises espirituais não processadas, e uma sensação constante de estar sobrecarregada, sem saber por quê. A sensibilidade espiritual ativa é a mesma capacidade, mas com consciência e direção. É quando você entende que o peso que sente não é para ficar em você. É um sinal, um chamado, e você aprende a responder a esse chamado com oração, com silêncio, com entrega. Esse é o natural. A segunda coisa que preciso te dizer é sobre o perigo do dom sem maturidade. Eu vi isso acontecer muitas vezes, inclusive do outro lado. Pessoas que descobriam que tinham uma sensibilidade espiritual diferenciada e imediatamente queriam usar isso para impressionar, para validar, para ter autoridade sobre os outros. E esse movimento de querer usar o dom para se posicionar acima era exatamente o que o sistema das trevas precisava para criar uma porta de entrada. Porque o dom de revelação, quando alimentado pelo orgulho, deixa de ser um instrumento de Deus e se torna um instrumento de destruição. Não necessariamente de forma intencional, mas porque revelação sem humildade gera julgamento, percepção sem amor gera frieza, discernimento sem sabedoria gera conflito. Deus não te deu esse dom para que você se torne juíza das pessoas ao seu redor. Ele te deu para que você interceda por elas, para que você veja o perigo e ore antes que ele se manifeste. Para que você sinta a dor do outro e a leve ao altar em vez de expô-la publicamente. A terceira coisa, e essa é talvez a mais prática de todas, é sobre como cultivar esse dom de forma saudável no dia a dia. O dom de revelação floresce no silêncio, não no isolamento doentio, mas na disciplina do silêncio intencional. Pessoas com esse dom precisam de momentos regulares de desconexão do barulho externo para que consigam ouvir, com clareza, o que o Espírito Santo está comunicando. Quando a vida está cheia demais de estímulos, de redes sociais, de conversas vazias, de compromissos que não alimentam, o dom fica embotado. Você sente, mas não consegue discernir. Percebe, mas não consegue interpretar. Crie espaços de silêncio na sua rotina. Não porque é uma regra religiosa, mas porque é uma necessidade espiritual real, para quem carrega esse tipo de sensibilidade. Aprenda também a distinguir o que vem do Espírito Santo, do que vem da sua própria mente, e do que vem de fontes que não são de Deus. Essa distinção não se aprende de uma vez, é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, na intimidade com Deus, no estudo da palavra, na oração constante. Mas começa com uma decisão simples, de não agir impulsivamente sobre tudo que você percebe, de levar primeiro a Deus, de perguntar antes de declarar, de ouvir antes de falar. Outra coisa que aprendi, e que hoje vejo como essencial, é a importância de ter pessoas confiáveis ao seu redor, que entendam o que você carrega, não para validar cada percepção que você tem, mas para ajudar a manter os seus pés no chão. O dom de revelação pode isolar, quando não é acompanhado de relacionamentos saudáveis. E o isolamento, como eu já disse, é uma das estratégias mais antigas para neutralizar esse dom. Você não foi chamada para carregar isso sozinha. Você foi chamada para carregar isso em comunidade, com cobertura espiritual, com discernimento coletivo. E por último, quero falar sobre o que acontece quando você ignora esse dom por muito tempo. Eu atendi pessoas que haviam passado décadas tentando abafar o que sentiam, que haviam se convencido de que eram ansiosas, depressivas, instáveis, que haviam tomado medicamentos para silenciar algo que não era uma doença, mas um chamado não compreendido. E o resultado disso era sempre uma vida marcada por uma insatisfação profunda, que nenhuma conquista externa conseguia preencher, uma sensação constante de que havia algo que elas deveriam estar fazendo,
e que continuamente deixavam para depois. Não estou dizendo que toda ansiedade é dom espiritual não reconhecido. Não estou dizendo que cuidados com saúde mental não são necessários. Estou dizendo que existe uma camada espiritual, em algumas experiências, que precisa ser tratada espiritualmente. E ignorar essa camada tem um custo real. Se você passou anos ignorando o que sente, não se culpe, mas decida hoje que não vai mais ignorar. Decida que vai levar a sério o que Deus colocou em você, que vai buscar entender, desenvolver e usar esse dom para o propósito pelo qual ele foi dado. Escreva agora nos comentários a frase: eu não vou desistir da oração. Não como uma obrigação, como uma declaração de quem decidiu levar a sério o chamado que carrega. Porque a oração é o solo onde esse dom cresce, e sem ela, ele murcha independentemente do quanto você o tenha recebido.